Brasileiros estão saindo do Brasil para morar no Paraguai. E não é turismo, não é compra na fronteira, é mudança definitiva. Empresários fechando empresa aqui e abrindo lá. Estudantes cruzando a fronteira para cursar medicina. Profissionais remotos pagando menos imposto. Aposentados buscando custo de vida mais baixo. Mas o que está acontecendo? O Paraguai não era visto como país pequeno, periférico, quase invisível no mapa econômico da região? Como ele passou a ser chamado por alguns de novo refúgio sul-americano? E se está tão bom assim, por que existem brasileiros voltando frustrados? Se é tão barato, por que o custo de vida está subindo em algumas cidades? Se é tão simples, por que alguns quebram em menos de um ano? Hoje, a gente vai investigar o que realmente está acontecendo com o Paraguai, sem romantizar, sem demonizar. Porque talvez a pergunta não seja se o Paraguai é melhor que o Brasil. Talvez a pergunta seja outra. Melhor para quem? Número 1. O novo Paraguai econômico. Se hoje o Paraguai aparece cada vez mais nas conversas sobre investimento, mudança de país e oportunidades empresariais, isso não aconteceu por acaso. Durante décadas, o país foi associado quase exclusivamente ao comércio de fronteira e à informalidade. Mas, silenciosamente, uma transformação macroeconômica começou a acontecer. Não foi um milagre repentino. Foi uma escolha estratégica baseada em simplificação, previsibilidade e baixa intervenção estatal. O modelo tributário conhecido como 10-10-10 se tornou o símbolo dessa nova fase. O imposto sobre valor agregado é de 10%. O imposto de renda para pessoas físicas também é de 10%. O imposto de renda para empresas segue o mesmo padrão. Essa uniformidade cria algo raro na América do Sul, clareza. Enquanto outros países acumulam camadas de tributos, exceções e complexidades, o Paraguai optou por um sistema enxuto que facilita o planejamento de longo prazo para empresas e investidores. Outro ponto decisivo é a isenção sobre rendimentos vindos do exterior. Para profissionais remotos como programadores, produtores, consultores e empresários que faturam fora do país, essa regra muda completamente a equação tributária. O Paraguai passou a funcionar como base operacional para quem trabalha globalmente, mas busca pagar menos impostos sobre renda internacional. A chamada Lei Maquila reforça ainda mais essa estratégia. Empresas que produzem bens destinados à exportação pagam apenas 1% sobre a receita de exportação. Esse regime transformou o país em um polo industrial competitivo, especialmente para negócios que desejam fabricar com custo reduzido e vender para mercados maiores. O setor industrial já representa cerca de 20% do produto interno bruto paraguaio, um número significativo para uma economia de porte médio na região. Mas talvez o maior diferencial estrutural esteja na energia. O Paraguai é um dos poucos países do mundo que produzem mais eletricidade do que consomem. Grande parte dessa capacidade vem da usina de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do planeta. O custo da energia industrial no país é drasticamente inferior ao de mercados vizinhos. Isso atrai indústrias intensivas em consumo elétrico, como metalurgia, processamento agrícola e até operações ligadas à tecnologia digital. Em um cenário global, onde energia pesa cada vez mais no custo final dos produtos, esse fator se torna decisivo. Essa combinação de tributos baixos, energia abundante e regras previsíveis começou a refletir nos indicadores macroeconômicos. O Paraguai manteve inflação sob controle mesmo em um período mundial marcado por instabilidade. Em 2024, o país recebeu grau de investimento de agências internacionais, sinalizando confiança institucional e baixo risco relativo para investidores estrangeiros. A dívida pública permanece abaixo de 40% do produto interno bruto, um patamar considerado saudável quando comparado a diversas economias da região. No ambiente institucional, a criação do sistema SUACE facilitou ainda mais a abertura de empresas. Trata-se de uma janela única digital que centraliza processos e reduz burocracia. O investidor estrangeiro pode abrir empresa sem necessidade de sócio local e pode repatriar lucros livremente.
algo que nem sempre é simples em outros países sul-americanos. Tudo isso cria uma narrativa poderosa. Enquanto economias maiores se tornaram mais complexas e regulamentadas, o Paraguai escolheu simplificar. Enquanto alguns aumentaram impostos para sustentar estruturas públicas robustas, o Paraguai manteve carga tributária baixa, equivalente a cerca de 10% do produto interno bruto, uma das menores do continente. Mas é aqui que surge a pergunta central da nossa investigação. O Paraguai está construindo uma base sólida para crescer nas próximas décadas ou apenas oferecendo um ambiente atrativo no curto prazo? É essa pergunta que a gente começa a responder conforme entramos mais fundo no próximo capítulo da nossa investigação. Número 2. Por que tantos brasileiros estão indo para o Paraguai? Depois de entender o novo cenário econômico paraguaio, surge a pergunta inevitável: por que tantos brasileiros estão atravessando a fronteira? A resposta não é ideológica, ela é prática. No fim das contas, quase toda decisão migratória começa no bolso. O custo de vida é um dos principais atrativos. Em várias comparações feitas por plataformas internacionais, viver no Paraguai pode ser, em média, mais barato do que em cidades brasileiras de porte semelhante. O aluguel, especialmente fora da capital, pode chegar a ser até 36% menor em determinadas regiões. Para quem sai de centros como São Paulo, Curitiba ou Brasília, essa diferença é sentida imediatamente. No Brasil, o aluguel costuma consumir parcela significativa da renda mensal. No Paraguai, dependendo da cidade escolhida, esse peso pode diminuir. A energia elétrica é outro fator decisivo. Enquanto no Brasil, o custo industrial pode ser elevado e variável, no Paraguai, a energia é significativamente mais barata graças à produção excedente de Itaipu. Para quem deseja abrir indústria, operar galpão logístico ou investir em atividade que dependa de maquinário pesado, essa diferença muda completamente a estrutura de custos. O empreendedor brasileiro que enfrenta tarifas altas e complexidade regulatória no Brasil encontra do outro lado da fronteira um ambiente mais previsível. A educação também pesa na decisão, principalmente quando falamos de medicina. Estima-se que cerca de 30 mil estudantes brasileiros estejam hoje matriculados em faculdades paraguaias, especialmente no curso de medicina. As mensalidades são muito mais acessíveis quando comparadas a instituições privadas brasileiras. Enquanto no Brasil, um curso pode ultrapassar valores elevados por mês, no Paraguai é possível encontrar opções com custo significativamente menor. Para muitas famílias brasileiras, isso representa a única chance viável de formação médica. O processo de residência também é relativamente simples, quando comparado a países como Estados Unidos ou Canadá. O brasileiro não enfrenta barreiras linguísticas tão severas. A proximidade geográfica facilita visitas à família e a documentação tende a ser menos complexa do que processos migratórios em continentes distantes. Isso reduz o medo da mudança e torna o risco mais calculado. Existe ainda o fator histórico. A presença dos chamados brasiguaios não é recente. Desde as décadas de 70 e 80, agricultores brasileiros migraram para o Paraguai, atraídos por terras mais baratas. Hoje, em cidades como Santa Rita, Naranjal e outras regiões do leste paraguaio, o português é ouvido com frequência nas ruas. Em alguns bairros, é possível passar o dia inteiro falando português sem dificuldade. Isso cria uma sensação de continuidade cultural que reduz o choque da migração. Outro ponto que atrai parte dos migrantes é a facilidade de dolarização. Muitos brasileiros que vivem no Paraguai preferem manter patrimônio em dólar. A economia local permite essa movimentação com menos restrições do que no Brasil, o que gera a sensação de proteção contra a instabilidade cambial. Mas é aqui que começamos a quebrar o mito da mudança mágica. Nem todo perfil se adapta. Quem tende a prosperar nesse ambiente geralmente já chega com renda estruturada. Empreendedores que entendem custos e mercado. Profissionais qualificados que conseguem prestar serviço para brasileiros ou estrangeiros. Pessoas que trabalham remotamente e faturam fora. Aposentados que recebem em moeda forte e buscam menor custo de vida.
Por outro lado, quem chega sem planejamento encontra realidade diferente. O salário mínimo paraguaio é baixo quando convertido para real. O mercado de trabalho formal não oferece as mesmas garantias que muitos brasileiros esperam. Quem depende exclusivamente de emprego tradicional pode enfrentar dificuldades, e quem atravessa a fronteira sem reserva financeira acaba vulnerável a imprevistos, especialmente quando surgem gastos com documentação, saúde privada ou adaptação inicial. A diferença fundamental entre Brasil e Paraguai talvez não esteja apenas nos números. Está na estrutura do Estado. No Brasil, o cidadão paga mais impostos e espera serviços públicos mais amplos, ainda que muitas vezes ineficientes. No Paraguai, paga-se menos imposto, mas também se depende menos do governo. Essa troca funciona para alguns. Para outros, pode se tornar desafio. É nesse ponto que o Paraguai deixa de ser promessa simples e começa a se revelar como escolha estratégica. Não é fuga automática, é cálculo. E nem todo cálculo termina no azul. Número 3. Expectativa versus realidade. Quando a gente vê os vídeos mais otimistas sobre morar no Paraguai, é fácil cair na sensação de que basta atravessar a fronteira e a vida começa a andar sozinha. Só que existe um pedaço da história que costuma ficar fora do enquadramento. E é justamente esse pedaço que define quem prospera e quem volta frustrado. O primeiro choque costuma vir na legalização. No papel, o processo é mais simples do que em países de imigração dura, mas isso não significa barato nem automático. Existe taxa, existe prazo, existe exigência documental e existe o custo invisível que quase ninguém conta. Documentos apostilados, certidões, antecedentes, traduções juramentadas para o espanhol quando o documento não está no idioma correto. Isso está descrito em listas oficiais de requisitos e, na prática, vira uma soma que cresce rápido, especialmente para quem chega sem reserva ou tenta resolver tudo correndo. E mesmo quando a pessoa faz tudo certo, ainda existem taxas migratórias oficiais para etapas e renovações, com valores definidos pela própria Dirección Nacional de Migraciones. Depois vem a saúde, talvez o ponto mais delicado da comparação com o Brasil. No Brasil, mesmo com problemas, a população cresceu com a ideia de que existe uma grande rede pública nacional que, em último caso, segura a pessoa. No Paraguai, o sistema é mais fragmentado e a dependência de gasto direto do bolso é maior. Um relatório do Banco Mundial descreve um sistema misto e segmentado, com acesso que varia muito conforme renda e região. E o mesmo conjunto de análises aponta que uma parcela relevante do gasto em saúde no país ainda recai diretamente sobre as famílias, o que ajuda a explicar por que plano privado e atendimento particular viram parte do planejamento de quem imigra. Na renda do trabalho, também existe um contraste que precisa ser dito com calma. O salário mínimo paraguaio foi reajustado por decreto e passou a 2.899.000 guaranis a partir de julho de 2025. No câmbio, esse valor pode parecer competitivo quando comparado com o mínimo brasileiro, mas a realidade é que o mercado formal, principalmente para funções operacionais, tende a pagar pouco para quem vem de um padrão de custo e expectativa brasileiro. E é por isso que trabalho braçal, para muitos, acaba sendo menos vantajoso do que a promessa inicial sugere. Em cidades turísticas, aparece outro detalhe que os vídeos curtos raramente mostram: a sazonalidade. A vida pode ser bonita na alta temporada, mas o caixa de muitos negócios muda quando o fluxo baixa, e aí a romantização do pôr do sol vira conta de aluguel e mercado no fim do mês. E falando em aluguel, esse é um tema que está mudando rápido. Há levantamentos da imprensa paraguaia indicando valores altos em bairros e prédios novos de Assunção, com um dormitório chegando a alguns milhões de guaranis, o que reforça uma tendência clara: demanda crescente pressiona preços, e o custo de morar bem sobe conforme mais gente chega. Somado a isso, existe a adaptação cultural. O Paraguai é um país com conservadorismo social forte, e esse traço aparece em leis, costumes e clima público, o que pode gerar atrito para perfis mais progressistas. Em temas como aborto, por exemplo,
Organizações internacionais e de direitos humanos descrevem um arcabouço legal bastante restritivo. E isso é um sinal do tipo de sociedade que estrutura o debate público por lá. E por fim, vem um ponto simples, mas decisivo: o idioma. Dá para sobreviver no português em regiões de fronteira e em bolhas brasileiras, mas prosperar de verdade exige espanhol. Até o próprio processo documental já empurra nessa direção, porque as exigências oficiais e as traduções pedidas para documentos deixam claro que o país funciona no espanhol. E quem não atravessa essa barreira fica limitado a empregos e negócios dentro da comunidade brasileira. No fundo, tudo se resume a uma frase que incomoda, mas explica muita coisa. O Paraguai não é um país rico, é um país com menos Estado. Isso pode ser liberdade para quem tem renda e autonomia, ou pode ser vulnerabilidade para quem chega contando com o que, no Brasil, a gente aprendeu a esperar do setor público. Número 4. O Paraguai cultural que ninguém explica. Quando a gente fala do Paraguai, quase sempre cai na mesma imagem automática: fronteira, compras, impostos baixos, energia barata. Só que existe um Paraguai que não cabe nessas frases. E talvez seja ele que explica por que tanta gente atravessa a linha do mapa e sente que algo muda por dentro. Aqui entra a parte mais difícil de medir, e por isso mesmo a mais reveladora: identidade nacional, vida comunitária, felicidade fora do padrão econômico. O Paraguai é um caso raro na América do Sul, porque ele não apenas reconhece uma língua indígena, ele vive essa língua. O Guarani não ficou preso em museu, em aula de folclore, em cerimônia oficial. Ele circula na rua, na família, na política, na música, no humor, no jeito de chamar alguém. A própria Constituição define o país como multicultural e bilíngue, com espanhol e guarani como línguas oficiais. E pesquisas de uso mostram que uma parcela enorme da população entende ou fala guarani, incluindo pessoas de diferentes classes sociais. É uma cena que surpreende quem vem do Brasil, onde a presença indígena é imensa na história, mas quase invisível na fala cotidiana da maioria. E essa identidade não para na língua. A moeda do país se chama Guarani. Não é um detalhe decorativo, é uma escolha simbólica, um lembrete diário de que ali a ideia de nação foi construída com essa raiz indígena pulsando no centro, mesmo com todas as contradições e desigualdades. A moeda foi criada por lei na década de 40, e desde então o nome virou parte do vocabulário econômico e emocional do paraguaio, porque todo mundo carrega essa palavra no bolso, no troco, na conta do mercado. Agora, se tem um ritual que traduz o Paraguai em gesto, é o tereré. Quem chega de fora olha e pensa que é só uma bebida. Mas o tereré funciona como um relógio social. Ele desacelera o ambiente, ele cria roda, ele obriga a convivência. A guampa circula, as pessoas falam, o assunto muda, a vida se organiza. Parece simples, mas é um tipo de tecnologia humana que muita cidade grande perdeu. Enquanto no Brasil a gente corre de uma obrigação para outra, no Paraguai a cena de sombra, conversa e tereré aparece como um freio cultural, uma forma de dizer que o dia não precisa ser um campo de batalha o tempo inteiro. É aqui que entra a pergunta que incomoda economistas e surpreende imigrantes. Como um país com renda per capita menor consegue aparecer com frequência em rankings de bem-estar emocional e experiências positivas? Por anos, o Paraguai apareceu no topo do índice de experiências positivas da Gallup, que mede sentimentos do dia anterior como descanso, respeito, sorriso e riso. O Fórum Econômico Mundial já destacou exatamente esse ponto, mostrando que o país se sobressai mais por emoções do cotidiano do que por riqueza material. Não significa que a vida seja fácil. Não significa que não exista corrupção, pobreza ou infraestrutura limitada. Significa apenas que existe um amortecedor social muito poderoso, a comunidade. Um senso de pertencimento mais forte. Um estilo de vida que, em muitos lugares, parece menos ansioso e menos performático. Até coisas que parecem caóticas, como endereços improvisados em algumas áreas, revelam um país onde a cidade ainda é vivida por referências humanas, e não apenas por números e códigos. Ao mesmo tempo, esse Paraguai cultural tem um conservadorismo estrutural que faz parte da engrenagem. Certos costumes mudaram tarde, e o divórcio, por exemplo,
só foi legalizado no início da década de 90, o que mostra como valores tradicionais têm peso real na sociedade. Então, o que o Paraguai está ensinando? Talvez esteja ensinando que riqueza e felicidade não caminham juntas de forma automática. E talvez esteja mostrando algo ainda mais desconfortável: que um país pode ser economicamente modesto e ainda assim emocionalmente forte, porque preserva laços, preserva linguagem, preserva ritual, preserva pertencimento. No fim, pode ser que o Paraguai não esteja oferecendo uma vida perfeita. Pode ser que esteja oferecendo uma vida mais simples, com menos ruído, onde a sensação de comunidade ainda segura o mundo quando o resto falha. Número 5. O futuro do Paraguai. Depois de olhar para números, para relatos de quem foi e de quem voltou, para a cultura e para a economia, a pergunta que fica é inevitável. O modelo paraguaio é sustentável ou estamos diante de uma fase passageira alimentada por comparação regional? A baixa carga tributária é, ao mesmo tempo, o grande trunfo e o grande ponto de interrogação. Quando um país arrecada menos, ele naturalmente investe menos em estrutura pública ampla. Estradas, hospitais, universidades, saneamento, transporte coletivo, tudo depende de orçamento. O Paraguai optou por um Estado menor, com menor peso fiscal sobre empresas e cidadãos. Isso cria ambiente mais leve para o setor privado, mas também limita a capacidade de investimento público em larga escala. A infraestrutura ainda apresenta gargalos visíveis, especialmente fora dos grandes centros. Rodovias precisam de modernização em várias regiões. Redes de saneamento não cobrem todo o território, e o crescimento urbano recente começa a pressionar serviços básicos. Assunção e cidades próximas registram expansão imobiliária acelerada. Prédios novos surgem rapidamente, mas o ritmo da infraestrutura nem sempre acompanha a mesma velocidade. Na saúde e na educação, a dependência do setor privado é um traço marcante. Quem tem renda consegue acessar bons hospitais e instituições privadas. Quem não tem, depende de um sistema que ainda enfrenta limitações estruturais. Isso não é exclusivo do Paraguai, mas se torna mais evidente em um país que deliberadamente escolheu manter a arrecadação reduzida. A pergunta que surge é direta: até que ponto um modelo de baixa tributação consegue financiar qualidade pública crescente à medida que a população aumenta e as demandas sociais se tornam mais complexas? Por outro lado, há sinais concretos de consolidação industrial. O regime de Maquila vem expandindo exportações, especialmente para Brasil e Argentina. O país já ocupa posição relevante na produção de energia limpa e tem ampliado a instalação de fábricas voltadas para mercados externos. Se essa base industrial continuar crescendo de forma organizada, o Paraguai pode se transformar em uma ponte produtiva dentro do Mercosul, funcionando como base de fabricação de menor custo para abastecer economias maiores. O crescimento populacional em áreas urbanas é outro fator decisivo. Mais brasileiros, mais europeus, mais investidores, mais estudantes. Isso aquece o mercado imobiliário, movimenta comércio, gera demanda por serviços, mas também empurra o custo de vida gradualmente para cima. O que hoje é barato pode deixar de ser tão competitivo se a demanda continuar crescendo em ritmo acelerado. A própria lógica de mercado começa a ajustar preços conforme a procura aumenta. Existe também um risco estratégico. O Paraguai pode ser visto apenas como um paraíso fiscal regional, um local escolhido temporariamente por vantagens tributárias, sem compromisso de longo prazo com desenvolvimento estrutural mais profundo. Se esse for o caminho, o país pode se tornar excessivamente dependente de capital oportunista, aquele que entra rápido e sai rápido. Mas há outra possibilidade, a de consolidar uma economia previsível, estável, com regras claras e crescimento gradual. Um país que não tenta competir pelo tamanho, mas pela simplicidade, que não busca ser potência, mas ser consistente. E consistência, em uma América do Sul marcada por ciclos de instabilidade, já é um diferencial poderoso. No fim, talvez o Paraguai não seja milagre nem desastre. Talvez seja um experimento silencioso acontecendo no coração do continente.
Um país que escolheu reduzir o peso do Estado e apostar na previsibilidade como ativo principal. Enquanto alguns saem em busca de oportunidades em mercados maiores, outros entram enxergando ali uma chance de começar de novo com menos burocracia e menos custo. E talvez a pergunta correta não seja se o Paraguai é melhor que o Brasil. Talvez a pergunta seja outra. Que tipo de país você está procurando?